O salmista, ele reza: guarda, o Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Queremos fazer esta experiência com a palavra de Deus, guardá-la no coração, tê-la em nossa vida para não pecar contra o Senhor. Hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Caneta e papel na mão, está começando a Bíblia no meu dia a dia. Vamos invocar o Espírito Santo, que Ele nos ajude a guardar esta palavra no coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, Tu és mais íntimo de mim do que eu mesmo. Tu me conheces, sonda o meu interior, sonda também o meu coração e sabe como é reto o desejo do meu coração de fazer a vontade de Deus. De ter esta vontade como o próprio Jesus, que fez da vontade do Pai o seu alimento. Espírito Santo, vinde em meu auxílio, ajudai-me a conhecer por meio da palavra de Deus esta vontade de Jesus, que eu tenho certeza é vontade que traz alegria, é vontade que traz realização. Eu também quero fazer esta experiência, a vontade como alimento, como Jesus. Vinde, Espírito Santo, vinde em meu auxílio. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos 20. Quando o tumulto acabou, Paulo mandou chamar os discípulos. Depois de animá-los, despediu-se deles e viajou para a Macedônia. Percorrendo essas regiões, falou com frequência aos fiéis para animá-los. E assim chegou à Grécia. Depois que permaneceu lá 3 meses, queria embarcar rumo à Síria, mas os judeus tinham armado uma conspiração contra ele. Por isso, decidiu voltar através da Macedônia. Seus companheiros eram Sopastros, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Segundo, ambos de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, e Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Estes partiram antes de nós e nos esperavam em Troade. Nós zarpamos de Filipos logo após os dias dos pães sem fermento e os alcançamos 5 dias depois em Troade. Ali permanecemos 7 dias. Versículo 7. No primeiro dia da semana, estávamos reunidos para a fração do pão. Paulo, que devia partir no dia seguinte, dirigia a palavra aos fiéis e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas na sala superior onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, sentado na beira da janela, acabou adormecendo durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido finalmente pelo sono, caiu do 3º andar para baixo. Quando o levantaram, estava morto. Então Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e, abraçando-o, disse: não vos preocupeis, ele está vivo. Depois, subiu novamente, partiu o pão, comeu e ficou falando até de madrugada, e assim despediu-se. Quanto ao jovem, levaram-no vivo e sentiram-se muito reconfortados. A experiência desse jovem requer uma reflexão maior, talvez o Denis possa nos ajudar. O que significa a ressurreição deste jovem no primeiro dia da semana? Pela primeira vez no livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos uma referência ao domingo como o dia do Senhor. Inclusive, eles celebravam a Eucaristia. Porque quando nós lemos que os cristãos partiam o pão, isso significa que celebravam a Eucaristia. E enquanto celebravam a Eucaristia, Paulo fazia aí a homilia, a explicação das Escrituras, acontece um acidente.
Um jovem, a sala estava cheia, esse jovem se senta aí na beira de uma janela e cai do terceiro andar e morre. Mas agora nós precisamos associar a Eucaristia que estava sendo celebrada com a morte daquele rapaz. Na Eucaristia, celebrada no domingo, domingo é o dia da ressurreição do Senhor. E é isso que nós celebramos na Eucaristia, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Por isso, aquela Eucaristia não podia acabar em morte. Daí que Deus, através de Paulo, ressuscita aquele jovem. Veja, a Santa Missa não pode acabar em morte, pelo contrário, ela é ressurreição. Por isso, inclusive, depois da ressurreição daquele jovem, Paulo continua normalmente a celebração da Eucaristia. Assim é conosco, na Santa Missa, no dia do domingo, no dia do Senhor, nós somos convidados a morrer para os nossos pecados e a ressuscitar numa vida nova com Cristo Jesus. Obrigada, Denis, pela sua contribuição. Deus o abençoe. Continuamos, versículo 13. Nós, entretanto, viajamos à frente, embarcando no navio para Assos, onde iríamos recolher Paulo. Assim Paulo o havia determinado, sendo que ele nos alcançaria por terra. Quando nos alcançou em Assos, nós o recolhemos a bordo e prosseguimos para Mitilene. Daí zarpamos no dia seguinte e chegamos à altura de Quio. Um dia depois, aportamos em Samos e depois de outro dia chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido passar ao largo de Éfeso a fim de não perder tempo na Ásia. Tinha pressa de estar em Jerusalém, se possível, para o dia de Pentecostes. Essa leitura do capítulo 20, ela tem uma atitude de Paulo que chama a atenção. Paulo, ele demonstra toda a sua ternura para com os seus ouvintes, os seus discípulos. De forma especial, ele demonstra a sua ternura para com aquele jovem, na forma de recebê-lo, abraçando e rezando para que ele fosse ressuscitado, voltasse à vida. Neste capítulo 20, nesses primeiros versículos, Paulo ele demonstra muita ternura, amor por quem ele anuncia a palavra de Deus. Essa atitude de Paulo deve ser a nossa. Como vamos anunciar Jesus se não amamos aqueles a quem a palavra é anunciada? Se eu estou em comunhão com aquele que eu comunico, eu também preciso estar em comunhão com aqueles a quem eu vou comunicar a palavra de Deus. E essa comunicação, ela gera essa ternura, que é também uma atitude que Jesus tinha com os seus apóstolos, enquanto os formava, uma atitude terna, uma atitude de acolhimento, uma atitude sempre de reforçar aquilo que é bom. Eu me lembro daquilo que o Monsenhor Jonas, ele sempre nos ensina aqui na Canção Nova. A pessoa, e qualquer pessoa, ela se restaura sempre a partir do positivo, daquilo que é o melhor, daquilo que de bom ela tem no interior. Então, o anúncio da palavra requer esta ternura por parte de quem anuncia Jesus, que é isso que ele faz com a gente. Ele vai tirando essa agressividade que existe dentro de nós e ele vai nos tornando cada vez mais terno. Eu sou grata por este ensinamento de Paulo hoje. Fico aqui com as minhas anotações e espero você no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.
cançãonovaplay.com. Assine já!